Ok, entrando ao vivo, vamos iniciar mais uma live aqui no LB Convida, aguardando a chegada aí dos amigos, das amigas que vão acompanhar hoje um encontro muito bacana e muito importante, porque temos um tema extremamente relevante e temos um convidado que é extremamente competente, brilhante, domina bem a matéria, que está já aqui na live. Eu vou encaminhar então o convite ao Rodrigo Cabral, Rodrigo Leite Ferreira Cabral. Vamos encaminhar aqui o convite para dividirmos a live. Vamos ver aqui sobre o acordo de não persecução penal, um tema que lhe é muito caro. Olha aí o Cabral, uma boa Tudo noite, bom, meu meu amigo? caro amigo. Tá me ouvindo bem, me vê bem, numa boa? Te ouço bem e te vejo bem. Fico muito feliz de te ver. Ah, bacana, igualmente, viu? Muito bom tê-lo aqui. É assim, um motivo de muita alegria, de muita honra, de verdade. Eu sou fã do seu trabalho, não é de hoje, desde a época, Recíproco, amigo. né, em que nos conhecemos por um grande amigo aí em comum, né, o Márcio Berclais, e desde então eu venho acompanhando seu trabalho, artigos, livros, principalmente aqui em relação a este tema de hoje, o acordo de não persecução penal. Você já tinha vários escritos e eu sempre citava esses artigos em livros, em aulas, e agora, né, ficou mais fácil ainda aprender contigo, porque o Cabral, né, ele publicou este ano, não tem tanto tempo, um excelente livro. Olha, quem não conhece ainda, quem não pôde conferir a obra, fica aqui a dica, estou com ele aqui. E aí, Cabral, você foi muito feliz na escolha do livro, do título. Isso é um manual mesmo, né? É um manual do acordo de não persecução penal, já à luz do pacote anticrime, já conforme o teor do artigo 28A. A gente vai trabalhar bem aqui no encontro. É uma publicação da editora Juspódio, disponível aí a todos. Obra completa, olha, aprofundada, expõe bem o tema, aponta polêmicas, indica soluções e, ao final, para quem atua na área, né, ainda tem aqui modelos. Isso é muito importante. Então, é uma obra completa, muito boa. Olha, eu estou em sua obra, hein? Não sei se você já viu, mas Eu vi, bem legal. participei na orelha. A obra aqui com o Márcio Berclaz está aqui também. Cabral, vamos falar bem aqui, né, do seu livro. Eu quero ouvi-lo aí sobre, talvez, não sei se eu exagero aí, o assunto mais importante que vinha no pacote anticrime em matéria de processo penal. E para tratar aqui no LB Convida, também sem exagero nenhum, eu convidei aqui a maior autoridade sobre o tema. É verdade isso, tá? Já li vários livros sobre isso, mas nenhum chega nem perto aí do seu. Então, parabéns pelo trabalho brilhante. Ok? Falei muito. Obrigado. Eu queria até, eu fico muito honrado aí com a tua palavra, é uma palavra muito importante para mim, viu, Leonardo? Então, você Obrigado. falar isso, esse é um elogio que me é muito caro. Então, fico bem feliz, né? Minha pretensão ali, como
como se falou, era ajudar as pessoas a resolver os problemas dela. Era um manual para botar embaixo do braço e levar lá para a audiência. Às vezes tem um problema, né? A gente sabe que a regulamentação do 28A, ela pecou em alguns aspectos, ela foi quase que transportada da resolução para a lei. E, claro, a lei ela tem umas diferenças, várias diferenças que mereciam algum tratamento um pouquinho melhor, mas nada que prejudique demasiado. Então, eu acho que o objetivo foi aprofundar um pouco no início, até nos fundamentos, né, para a gente entender do que se trata, né? Então, fiz um pouco de história, um pouco das origens. Isso até para escrever o livro, fui lá pesquisar a origem do princípio da obrigatoriedade da ação penal, o princípio da legalidade, né? Então, foi interessante escrever o livro. E a ideia era escrever abrangente, né, que tentasse solucionar os problemas do dia a dia, que ajudasse quem estava estudando para concurso também, porque a gente sabe, a gente passou por isso, que é um sofrimento na vida da gente, mas que depois vale muito a pena. Então, para facilitar a vida das pessoas. Verdade. E olha, você falou bem, é aquele livro, você andar com ele, né, vai para a audiência, tá ali, estuda para o concurso, é de fácil manuseio, né, muito agradável, bem feito, esteticamente também. Então, recomendo mesmo, de verdade. Né? E para quem eventualmente ainda não conhece o Rodrigo Cabral, somos colegas, ele é promotor de justiça MP do Paraná. Ele é também a sua vida acadêmica, ele é doutor em ciências jurídicas e políticas pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha. Leciona direito penal, né, aí em graduação, pós-mestrado, doutorado, e autor, né, de artigos, livros jurídicos, entre eles este aqui. Quem quiser acompanhá-lo em redes sociais, o perfil dele é o RLF Cabral. As iniciais, R de Rodrigo, L de Leite, F de Ferreira, Cabral. Tá? Bom, vamos ao que interessa, vamos ao tema, e são muitas perguntas que eu preparei aqui. Não sei se vai dar tempo, se não der, vou tentar aqui esse seletivo, tá? A minha ideia, Cabral, eu fiz um roteirinho aqui, primeiro para te ouvir aqui sobre o Instituto em si, né, sobre o ANPP, só para a gente contextualizar um pouco, né, o bate-papo, e aí depois vamos meio que no ping-pong, né, perguntas bem pontuais, polêmicas, dúvidas que vão surgir aí. Tá bom? Primeiro, então, em relação ao acordo, eu queria que você traçasse aqui um paralelo em relação ao instituto muito forte em direito norte-americano, que é o plea bargain. Né? Muitos chegam a apontar que o ANPP significaria a implementação no país do plea bargain. Né? Eu queria te ouvir sobre isso e queria te ouvir sobre esse contexto em que se insere o acordo, o contexto de justiça penal negociada, consensual, pactuada, né, que existe aqui no nosso direito. Tá? Prometo não falar mais tanto, eu quero te ouvir agora. Então, Leonardo, é o seguinte, né? A gente tem visto, nosso sistema processual penal, né? A gente sabe que é de matriz continental, ou seja, então as influências são lá da Europa continental, né? E esse sistema de matriz continental, ele, no passado, nas suas origens, nunca tinha tradicionalmente, né, um viés de solução consensual dos casos penais. Havia uma séria imposição publicista, né, e o próprio Estado via o infrator como alguém inferior, que o Estado não se dignava a sentar. Para ele era uma desonra sentar-se na mesma mesa do que um infrator para negociar uma solução do caso penal. A resposta era sempre uma resposta mediante a propositura de ação penal. Mas é certo que, apesar dessa origem, né, que é bastante distinta do modelo anglo-saxão, que sempre foi um pouco privatizado lá, sabe? A ação penal
ainda que nos Estados Unidos tenha forte presença do Ministério Público, lá o processo penal é tratado como se fosse um processo civil amplamente disponível pelas partes, então ali a solução consensuada era muito mais fácil. Mas, apesar dessa nossa origem, é certo que, pelo menos desde a década de 60, 70, 80, né, nos sistemas de matriz continental, começou a surgir, ganhar corpo cada vez mais a ideia de que processar e julgar todos os casos era uma trampa, era uma enganação, né? Era uma falácia dizer que ia poder fazer isso, porque na prática isso era inviável. Daí porque começaram a desenvolver, começou a ganhar corpo a possibilidade de soluções alternativas ao processo mediante soluções consensuais, né? Então, nessa linha, né, inclusive existe resolução da ONU da década de 90, recomendando que os países, dentro do possível, adotem solução consensuada. Nessa linha, em 95, a Lei 9.099 trouxe a transação penal, trouxe a suspensão condicional do processo, que já foi uma grande revolução na época, mas é certo, e não me parece a menor dúvida, que agora, com a lei anticrime, esse movimento de justiça consensuada e solução consensuada dos casos penais, ele chega ao ápice, né? Eu não tenho a menor dúvida que o acordo de não persecução penal é a maior alteração, a alteração mais profunda, prática, que ocorre no nosso processo penal, na forma de fazer persecução penal no país desde 41. Né? Então, haverá um impacto brutal no dia a dia. Então, grande parte do nosso dia a dia, como promotor, aí vai virar, grande parte desses casos vão ser solucionados via acordo. Aí é importante a gente estudar bem esse tema, aprofundar dogmaticamente ele e saber trabalhar, desenvolver técnicas de negociação. Então, haverá todo um caminho ainda a seguir para a gente implementar a plenos pulmões o acordo de não persecução penal, né? Que me parece que é a solução. Eu, particularmente, gosto de oferecer denúncia, eu, particularmente, gosto de fazer audiência e tudo, mas a gente não está aqui para fazer o que gosta propriamente, mas tem que tentar resolver os problemas das pessoas. Nossa vida é muito curta para a gente ficar 5, 6 anos para jogar um processo de um furto lá que nenhum país sério do mundo julga mais. Né? Então a gente tem que dar a resposta dos problemas. A vítima é ridículo, às vezes você chamar, ela dá até vergonha, chega a vítima, 6 anos depois ela fala, me causa mais problema vir aqui do que isso que eu sei que eu não vou receber nem uma indenização, nem nada, não vai ter consequência prática nenhuma para mim. O acordo, sim, em poucas semanas, às vezes no mesmo dia, na mesma semana, há uma resposta, não é uma resposta formal, uma resposta efetiva do Estado, né, com a reparação da vítima, dos danos à vítima, a gente pode falar isso depois, mas sim. Me parece que é uma transformação muito relevante e mais importante. O Estado, os juízes penais vão ter tempo para julgar os casos que importam. Não tem sentido ficar aquela pilha gigantesca de processo de furto e aquele crime de assalto a banco, de violência, de estupro, e ficar demorando anos e anos, porque a gente fica gastando o nosso tempo, entre aspas, com casos de menor importância. Então, esses casos graves têm que receber uma resposta imediata, adequada, constitucionalmente adequada, mas uma resposta célere, adequada. E veja que esse efeito é um efeito cascata. Vai diminuir, como diminuir em todos os países que adotaram esse modelo, vai diminuir bruscamente os nossos processos penais. E com isso diminui-se bruscamente os processos no tribunal e com consequências no STJ e consequência no STF. Então, há um melhoramento, né, da fluidez da máquina judiciária em geral, e aqueles casos que a gente importa, com mais importância para toda a sociedade, vão receber uma resposta mais célere e adequada. E sem perda de qualidade, né? Claro, claro. Eu costumo também... falar, bem rapidinho, eu costumo falar que o juiz penal, né, ele tem que ser um juiz que quase não tem trabalho para fazer. Tá? É um juiz que está no limiar de não ter muito trabalho para fazer, porque ele tem que ter tempo para estudar os casos complexos, ele tem que sentenciar em regra na audiência, né? Então, cumprir o princípio da imediatidade e da oralidade a plenos pulmões, que já está no nosso Código de Processo Penal há muito tempo, né? Mais de 10 anos já. Né? Então, para que na sentença em audiência, claro, salva aqueles casos complexos, muito documental, que há uma dificuldade, mas sentenciar em audiência é permitir que o réu tenha certeza que quem está acusando, fazendo a alegação final lá no momento, é o promotor, e não seu estagiário, nem seu assessor. E quem está o condenando é o juiz pessoalmente, e é o juiz que assistiu todas as audiências.
não é um estagiário que copiou para o processo e depois ele leu. Claro, com essa justiça nesse sistema, não há juiz que consiga fazer tudo isso pessoalmente. A necessidade de delegação de funções, a gente imagina, como é no STJ, no STF, é brutal. Então, quem está julgando, ao fim e ao cabo, não é um ministro, não é um juiz, né? São delegados dele, são pessoas que, claro que há uma supervisão, mas há uma perda de qualidade e o juiz que julga em sentença, isso é o melhor dos mundos, né? E isso implica também uma mudança de postura, né, dos profissionais que atuam na área, né? Assim, falando aqui para o Ministério Público, né, o bom promotor não necessariamente é aquele bom acusador, como o bom advogado, passa a não ser só o bom defensor. Isso vai envolver o bom negociador, né? Exatamente. Nem sempre vale a pena o conflito, o atrito, né? É muito melhor, às vezes, né, ceder um pouco e ter um ganho muito maior, não é isso? Claro. Mudança aqui de mentalidade também. Nós estamos aqui para resolver problemas, Exato. não é para criar problemas. A gente tem que dar resposta para o Estado, tem que criar legitimidade do sistema judicial, né? Que as pessoas acreditem, que vão lá no Ministério Público, vão na polícia e saibam que o problema deles vai ser resolvido, ou pelo menos vai ter uma resposta adequada, ainda que tenha uma absolvição. A resolução do problema não é só condenação, né? É fundamental no Estado democrático de direito que se absolvam aqueles em que não há provas para tanto, né? O que não é admissível é a demora de anos e anos para julgar um caso. Agora, Cabral, em relação lá ao plea bargain, lá o que temos, só um comparativo, se você puder explorar bem, lá chegamos a falar em uma condenação, não é isso? Aqui também são institutos similares ou tem aqui diferenças tênues e importantes? Exatamente. Eles têm o comum a solução dos casos penais mediante o consenso. Isso é uma coisa comum, né? Mas a grande diferença, me parece, ir lá no plea bargain, né, é resolvido lá, é resolvido de forma definitiva. É feito um acordo de pena, é aplicada uma pena, né? Enquanto que aqui no acordo de não persecução penal, não se aplica, aquelas condições que são assumidas no acordo de não persecução penal não são pena, não tem natureza de pena. Uma das características fundamentais para a gente saber se há ou não pena é a sua imperatividade, ou seja, independentemente da vontade do sentenciado, ele vai ter que cumprir. Tá? Então, se o cara é condenado, por exemplo, a uma pena privativa de liberdade substituída para restritiva de direito, ele fala, hoje não vou cumprir aquela prestação de serviço comunitário. O que o juiz vai falar? Converto a pena restritiva em privativa de liberdade. Eu não vou cumprir o aberto, vai para o semiaberto. Eu não vou semiaberto, vai para o fechado e vai sob vara. Né? Então, não quero saber se você vai ou não querer cumprir, vai imperatividade, né? No acordo de não persecução penal, não. Há uma solução consensual, o investigado vai cumprir se quiser. Se ele pegar e falar, não quero mais cumprir, tudo bem. Haverá uma consequência, obviamente, que é a propositura do processo penal, né? Então, há uma consequência. Então, a grande diferença é que lá nos Estados Unidos, o plea bargain, que é um instituto muito complexo, tem 50 estados, cada uma legislação própria tem, né? Mas a diferença é que lá fez o acordo, não tem mais depois processo. É execução, manda o cara para a cadeia, vai ter que cumprir a força. Né? Verdade. Bom, aí falando aqui da nossa realidade, né? Um outro tema aqui ligado ao acordo. Como é que fica esse princípio que é tido como clássico, né, tradicional, que rege aí a ação penal pública, que é o princípio da obrigatoriedade? Ele acaba sendo descumprido, ele é violado, ou ele é mitigado, ou chegou a hora de rever um pouco esse princípio? Dá para falar numa atuação seletiva do Ministério Público? Como é que você enxerga isso? Então, esse é um tema que me interessou bastante na hora de escrever o livro, porque eu queria saber de onde que veio esse princípio da obrigatoriedade, qual que é a sua raiz, né? Eu fui estudar lá e vi que a primeira proposta, a origem, ainda que não se fale, né, propriamente no nome, foi no Kant,
né, depois do Feuerbach. O Feuerbach é o pai do princípio da legalidade penal, né, o nullum crimes, sine lege, né, e também é o pai do princípio da legalidade processual penal. Né? O princípio da obrigatoriedade da ação penal, que é bastante conhecido para a gente, nada mais é que uma das facetas do princípio da legalidade processual penal. Então, a gente pode identificar no nosso sistema que o princípio, o dever de investigar os fatos que chegam ao conhecimento da polícia, o artigo 6º, né? O princípio da obrigatoriedade da ação penal é que, a meu ver, não está previsto expressamente no Código, muito embora alguns tentem extrair ele do 24 do Código de Processo Penal, o dever, a impossibilidade do Ministério Público de desistir do processo penal depois dele já em curso, e também a impossibilidade de desistir do recurso já proposto. Então, há um desdobramento do princípio da legalidade nesses 4 subprincípios. Né? Mas o princípio da legalidade processual penal, ele nasce em Kant. A gente sabe que Kant é um dos pais do princípio da teoria das teorias absolutas da pena, né? Então a pena tem que ser, a pena seria ela não tem natureza preventiva, mas ela tem uma natureza retributiva. A imposição da pena seria como uma espécie de imperativo categórico: praticou o crime, necessariamente tem que se aplicar a punição, né? Então, vem Kant, Feuerbach, a gente sabe que é o pai do princípio da teoria da coação psicológica, que é preventiva, mas a matriz, a gente faz uma ligação que ele tinha a mesma concepção de que praticado o crime tinha que se aplicar a pena, né? Então, esse princípio, no entanto, ele está bastante superado hoje. Quase ninguém, há uma ampla maioria adotando teorias preventivas da pena. Pouca gente defende teoria retributivista da pena, muito embora exista, claro, alguns espasmos de neo-retributivismo, lá, por exemplo, no sistema anglo-saxão, alguma coisa na Alemanha, mas é um movimento muito tímido. Então, hoje, praticamente, há um consenso bastante grande no sentido que a pena deve cumprir a sua função preventiva. Tá? E por que eu faço essa ligação? Porque, uma vez caindo no fundamento básico do princípio da obrigatoriedade, da legalidade processual penal, a gente tem que rever também se, a partir à luz do princípio da teoria preventiva da pena, ou teorias relativas, tem sentido ainda manter esse princípio da obrigatoriedade da ação penal. E, a meu ver, me parece que não. Esse princípio tem que ser relido. Ele tem coisas boas, mas ele tem coisas equivocadas. O que ele tem de equivocado é crer que toda vez que pratica um delito vai haver uma pena. Isso a gente sabe, toda a gente sabe que é uma falácia, né? Então, e outro prejuízo dele, outro problema dele é achar que toda vez que pratica um crime, a melhor função, a melhor coisa a se fazer é sempre aplicar uma pena. Não. Desde uma perspectiva preventiva, medidas alternativas ao processo, elas muitas vezes têm uma função preventiva muito mais potencializada do que a própria aplicação da pena. Então, uma resposta poucos dias depois do delito, isso tem uma função preventiva muito mais eficiente. Então, me parece que há necessidade de se fazer uma releitura, mantendo aquilo que é bom do princípio. O que é bom do princípio da obrigatoriedade? A ideia de igualdade, né? Então, proscrição da busca de vinganças privadas, ou seja, usar o processo como um instrumento de vingança contra inimigos e instrumento de proteção a favor de amigos. Então, essa questão subjacente ao princípio da obrigatoriedade, a gente tem que manter, e ela é mantida pelo próprio 37 da Constituição Caput, que diz o princípio da moralidade, o princípio da legalidade, né? A ideia de objetividade do Ministério Público. Né? Muita gente fala em imparcialidade, mas tecnicamente me parece que não é o melhor sentido de falar isso. O Ministério Público tem que ser objetivo, ou seja, tem que tratar de forma adequada, ele tem que promover a justiça bastante diferente, inclusive, dos promotores americanos, que às vezes são verdadeiros caçadores de cabeça. Aqui o Ministério Público, se tem provas, se vai contra as provas absolutórias, ele pode responder, inclusive, disciplinarmente por isso. Então, ele tem o dever de sempre promover a justiça, de sempre fazer aquilo que é objetivamente adequado. Então, essa razão subjacente, me parece que ela é válida ainda hoje. Né? Então, por isso que é importante esses critérios que são previstos lá no 28A,
para balizar a atuação do Ministério Público, para que não seja a fazer ou não um acordo dependa de uma vontade meramente subjetiva do promotor. Isso não é assim. Existe um princípio que é muito caro ao Ministério Público, muito embora não se fala muito, que é o princípio da proscrição na arbitrariedade, uma proibição da arbitrariedade. O Ministério Público jamais pode atuar de forma arbitrária, de forma a fazer os seus próprios gostos. Os nossos próprios gostos a gente faz na nossa vida privada. No interesse público, a gente tem que realizar ele da forma mais adequada possível, muito embora, obviamente, sempre exista um feixe de discricionalidade. Né? Perfeito, perfeito. Ótimo. Bom, aí vamos tentar aqui, né? Eu vou te encaminhar algumas perguntas que são mais pontuais. Tá. Eu confesso que eu preparei muitas, né, porque a vontade de te ouvir é grande, o tema é palpitante, mas temos o limite de 1 hora, né, para que a gente não caia aqui, perca o vídeo. E o limite da paciência dos amigos também. E abusar de sua boa vontade também, né? Quanto quiser. Mas quem eventualmente queira acompanhar depois do encontro, eu vou salvar aqui no IGTV. Se o Cabral permitir, eu posto lá no YouTube também. Né? Mas para a gente, então, né, tempo. Se não der, Cabral, eu vou aqui ser seletivo. Né? Vamos tentar aí puxar os temas mais importantes. Por exemplo, acordo de não persecução penal, no seu entender, configura ou não um direito público subjetivo aí do agente, do investigado? Então, me parece que não, né? Inclusive nessa linha aqui, né? Então, na verdade, o acordo de não persecução penal é um negócio jurídico entre duas partes, né? Que se estabelecem obrigações, né? As duas partes têm obrigações. O Ministério Público tem a obrigação de não processar, agir com ética, e o investigado vai ter as obrigações de cumprir aquelas avanças que ele cumpriu, né? Então, toda obrigação, todo negócio jurídico, jamais a gente pode falar que existe um acordo quando uma parte é forçada a fazer o acordo. Então, jamais se pode forçar um Ministério Público, que é uma das partes do acordo, a fazer um acordo. Senão, isso não é acordo, é imposição. Goela abaixo, da mesma forma que você não pode impor ao Ministério Público, você também não pode impor ao réu. Você vai fazer esse acordo, não pode, porque isso aí não é acordo, é outra coisa. Né? Então, me parece que não existe um direito público subjetivo, né, de fazer o acordo. Inclusive, nessa linha, é a jurisprudência do STF, do STJ, com relação a institutos semelhantes, como a transação penal, a suspensão condicional do processo, admite-se, né, que não se trata de um direito subjetivo do investigado ter acordo. Né? O que o investigado tem, como todo cidadão, é que o Ministério Público manifeste as suas opções, as suas decisões de forma fundamentada. Né? A nossa Lei Orgânica Nacional diz que todos os nossos pronunciamentos têm que ter relatório e fundamentação. Então, a negativa de fazer o acordo, uma vez mais, não pode ser pela vontade, não gostei de você, não quero. Não, tem que ser feita de forma fundamentada, com base em elementos concretos do caso penal, né? Então, aqui incidindo também justificada em cota, não é isso? Isso, uma cota. Normalmente, me parece que o melhor momento de negar, né, de falar que não vai propor, é no momento do oferecimento da denúncia. Então, você oferece a denúncia e na cota você diz, não vou oferecer o acordo na persecução penal por isso, trabalhando lá com os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 28A. Então, me parece que não há esse direito subjetivo. Perfeito, perfeito. Bom, com relação à possibilidade do acordo na audiência e custódia, a resolução lá do CNMP, a 181 de 2017, ela acabava prevendo, né, o cabimento aí do acordo na audiência. O 28A do CPP não repetiu textualmente a previsão. Né? A omissão para você significa que não é mais cabível em audiência e custódia? E aí, já para te ouvir também, em que pé fica a resolução? Né? O pacote anticrime revoga por completo ou ela, de algum modo, subsiste? Tá.
Ótimo. Eu vou responder a primeira, que depois eu respondo a Claro, segunda. claro. Eu defendi lá no livro, e claro, como é tudo muito novo, eu não quero dar nenhum argumento de autoridade, que são propostas, né? São Aham. argumentos, né? Então, me parece que a gente tem, entre a relação da lei com a resolução, a gente pode chegar a três condições. A primeira é a revogação, a resolução, a lei tratou de forma contrária à resolução, né? Então, nesse caso, né? Obviamente, né, a resolução não perdeu a validade, está revogada, não tem mais validade no mundo jurídico. No outro caso é que ela deixou de prever um requisito específico, ela já não prevê mais, a lei não prevê. Dessa forma também, eu acho que não há mais sentido na resolução, né? Então, por exemplo, a previsão da vedação da realização do acordo de não persecução para os crimes hediondos, a lei não acolheu essa tese, né? Então, Aham. caiu essa vedação, né? Aham. E uma terceira posição é o seguinte: com relação àqueles conteúdos da resolução que regem a atuação funcional dos membros do Ministério Público e que não contrariem a lei, né, ela continua em vigor, né, porque ela disciplina a atuação dos membros do Ministério Público. Por exemplo, a necessidade de gravar em áudio e vídeo a confissão, ela está Sim, em vigor, isso aí tem que ser cumprida ainda, né? sim. E um dos aspectos que me parece permanecer válido é essa recomendação da possibilidade de fazer o acordo de não persecução penal na mesma oportunidade da audiência e custódia. É importante entender aqui que na mesma oportunidade não quer dizer que é no mesmo ato, tá? O ato de audiência de custódia, a gente sabe que ele tem uma delimitação de objeto muito clara. Então, é para tratar da legalidade ou não da prisão, para verificar se houve abuso ou não no momento da prisão. Tá? Então, nesse momento, a gente realiza o ato de audiência de custódia, encerra o ato, faz o termo, só que nessa mesma oportunidade, aproveitando que está o investigado, o seu defensor, o membro do Ministério Público, não na frente do juiz, chama ele, né, convida ele para eventualmente celebrar o acordo de não persecução penal, obviamente para aqueles casos em que o caso já está maduro para oferecimento da denúncia. Eu, quando estava no interior, muitos casos que me chegavam em flagrante, eles denunciavam no flagrante, já aqueles crimes de porte de arma, já vinha tudo, às vezes porte de arma, um furto simples, já estava tudo avaliado, o flagrante já vinha completo, já entrava com a denúncia ali. Então, nesses casos em que você sente pelo auto de prisão em flagrante que há maturidade suficiente para oferecer denúncia, nesse caso, por que não aproveitar esse caso, essa oportunidade, já sentar e resolver o caso penal? Já resolver a situação. A pessoa no mesmo dia já sabe lá que vai prestar serviço comunitário, como vai resolver a devolução do valor e tudo mais, né? Então, não é aproveitar a mesma oportunidade, não é no mesmo ato, mas aproveitar essa oportunidade. E não me parece que exista nenhuma vedação, nenhuma antinomia entre o que está na lei e o que está na resolução desse aspecto. Concordo, perfeito. Bom, outra questão aí bem palpitante, sempre que eu falo sobre instituto, eu acho que a primeira pergunta que os alunos fazem é a sua aplicação em processos penais em curso, né? É possível então o pacote retroagir, atingir aqui ações em andamento. Há quem entenda que não, há quem entenda que sim, eu queria te ouvir. E se é possível, né? Tem correntes. Há quem diga que até o recebimento da denúncia, há quem diga que até o início da instrução, há quem diga que cabe até a sentença. Eu tenho visto até MPs, país afora, né, editando atos normativos, enunciados, cada um se posicionando de uma forma diferente. Né? Aqui em Minas, havia ato apontando que caberia, a época da resolução, né, até o início da instrução. Com um pacote, aí veio uma portaria conjunta com o TJ, apontando que cabe até a sentença. Né? Então, eu queria te ouvir aqui os motivos, né, do seu posicionamento e, sendo possível, até que momento. Tá. Vamos lá. Aqui, mais uma vez, não tem resposta certa porque a lei não tomou posição a esse respeito. Né? O que eu sempre tenho dito é o seguinte: não há a menor dúvida que o habitat natural do acordo de persecução penal é na fase pré-processual, é antes do oferecimento da denúncia. Aqui é o ambiente natural dele, é ali onde ele trabalha. Por isso que diz lá o 28, começa antes de, se não sendo o caso de arquivamento,
né? Então, ali denota de forma bem clara que esse é o habitat natural dele. Sem embargo, desde uma perspectiva de direito intertemporal, é certo que a gente tem que pensar nos casos que iniciaram antes, como que vai fazer, daí uma perspectiva de tratamento igualitário. É certo, e me parece que o 28A, né, ele é uma norma de natureza mista, ele tem conteúdo material, uma vez que acarreta a extinção da punibilidade, né? E havendo conteúdo material, é certo que o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, diz que haverá retroação dessa normativa, né, desse benefício, né? Nesse sentido, me parece que ele pode ser aplicado, sim, para os casos que começaram antes, né, em que não houve negativa expressa, porque senão já houve a preclusão, né, do Ministério Público, falou, não cabe por outros motivos, né? Mas iniciando o processo antes, me parece ser cabível, tá? Mas até que momento, depois do trânsito, tem gente que depende depois do trânsito julgado, na execução e tudo mais, né? Se fosse uma norma, inclusive, né, o parágrafo único até sugere nesse sentido, né, que até o trânsito julgado aplica essa norma em retroação à norma penal mais benéfica, né? Sem embargo, é importante de saber que a extinção da punibilidade, que não é uma abolição crimes, não é uma revogação de uma norma penal, mas sim um instituto que possibilita a extinção da punibilidade. Esse instituto, ele é um instituto que tem requisitos, né? Então não é automática essa extinção da punibilidade, né? Então me parece que, desde uma perspectiva dos fundamentos, desde uma perspectiva da previsão da confissão, ou seja, se você já tem a sentença de primeiro grau, a sua confissão não vai ter sentido nenhum, né? Então, praticamente não vai ter sentido nenhum. Então, desde os fundamentos de política criminal que inspiram o Instituto, e desde essa ideia da própria confissão, que não haverá sentido em segundo grau confessar, e, obviamente, nem em segundo grau jamais se vai fazer um acordo se houve absolução em primeiro grau. O Ministério Público não tem nem justa causa para fazer isso, né? Então, me parece que a melhor posição é no sentido que o termo final é a sentença penal condenatória em primeiro grau. Tá? Inclusive, nesse sentido, o próprio Supremo decidiu em sentido similar quando entrou em vigor a suspensão condicional do processo. Ele decidiu, o plenário decidiu, olha, pelas razões político-criminais, o termo final para a suspensão condicional do processo é a sentença. Então, me parece que essa é a melhor posição, dizendo, claro, que nenhuma das outras é absurda, são todas bem boas razões. E lembrando aqui, né, que existe já um precedente do STJ dizendo que é só até o oferecimento da denúncia, né? Então, um recentíssimo aqui desse mês, aqui, o STJ, o ministro Félix Fischer, falou, inclusive, ainda que tenha sido em óbiter dictum, ele falou, olha, o limite para essa suspensão é até o oferecimento da denúncia. Existem precedentes, por outro lado, do TRF4, por exemplo, que permitem mesmo depois em sede de apelação, né? Vamos ver como que vai ser a solução. Eu estou trabalhando agora no gabinete do PGJ e estou ajudando, às vezes, um pouco lá não só no 28, né, o antigo 28, mas no parágrafo 14 do 28A, que é a recurso contra a revisão. Então, ali a gente já sentou aqui na PGJ que o momento é até a sentença, né? Claro que tem a dependência funcional dos colegas, mas a gente adotou essa postura. Perfeito, perfeito. Cabral, em relação à confissão, né, que é uma etapa prévia, obrigatória, existe um rigor formal, né, e você falou bem aí, dá para invocar a sistemática da resolução, com gravação, audiovisual do ato. Mas a minha dúvida aqui, a minha pergunta, é em relação ao descumprimento do acordo. Se houver o descumprimento do acordo, a confissão, o 28A chega a falar que isso vai interferir na análise do cabimento, da suspensão condicional do processo. Ali está textual. O que não vem em lei, e a minha pergunta é essa, é se a confissão pode ser usada para outro fim. Ela preenche justa causa, ela amplia o suporte probatório para o MP encaminhar a denúncia. E se ela pode ser usada eventualmente em uma condenação do réu, né, como elemento para isso, e se o juiz condenar o réu, se pode aplicar aí a confissão como atenuante. Quais são os efeitos da confissão se houver o descumprimento do acordo?
Esse é um tema importante, né? Que tem uma certa polêmica. Inclusive, o último artigo que eu escrevi sobre a acordo da persecução penal foi só sobre... Esse tema estava me incomodando. Eu escrevi um artigo só sobre a confissão, né? Então, em primeiro lugar, tinha gente que dizia que a confissão, a exigência, o requisito da confissão violaria o nemo tenetur sed integere, né? O dever, né? A proibição da autoincriminação. Eu fiz um estudo com o direito comparado, direito alemão, direito espanhol, dos Estados Unidos e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, né? E existe uma série de características que eu arrolo nesse meu artigo que violam, né, a voluntariedade na confissão, né? E há um certo consenso no sentido de que a promessa de benefícios previstos em lei não violaria esse princípio do nemo tenetur. Então, você está prometendo, você não está enganando o investigado, você não está usando nenhum subterfúgio para violar a sua manifestação da vontade, mas você está prometendo algo que está previsto em lei. Então, há uma posição bastante clara no sentido que a promessa de bens, de benefícios previstos em lei, não viola o nemo tenetur. Né? E agora vamos para que serve essa confissão. Eu acho que, desde a minha perspectiva, ela tem dois fundamentos da importância dessa confissão. A gente vê que a maioria dos casos em que cabe acordo sempre se exige uma confissão. Então, já sinaliza que há algo de bom nessa exigência, muito embora alguns autores critiquem, né, principalmente aqui. Né? Primeiro motivo é um dever, é uma necessidade, é uma função de garantia da confissão. Obviamente, isso aqui é importante deixar bem claro, que em nenhum caso o acordo na persecução penal poderá ser proposto quando o Ministério Público não tiver justa causa ainda. A gente só propõe acordo na persecução penal quando falar aqui eu vou oferecer a denúncia. Mas antes disso eu vou pensar, cabe ou não cabe acordo na persecução penal? Então, você já tem que ter justa causa, vai ter que ter condições de ação e pressupostos processuais todos preenchidos. Então, a confissão jamais poderá servir para suprir uma falta de justa causa ou suprir uma falta de elemento para oferecimento da denúncia. Né? Mas essa função de garantia, ela serve para corroborar com boas razões a conclusão de que é adequado para o promotor, é adequado que ele está propondo um acordo com uma pessoa que não é um inocente, é uma pessoa que reconhece com boas razões, não é uma confissão magra, mas é uma confissão detalhada, circunstanciada, muito embora a lei tenha cometido um equívoco, a resolução dizia circunstanciada, ela falou circunstancialmente. Circunstancialmente é eventualmente, hoje eu confesso, amanhã eu não confesso. Então, a gente tem que ler circunstancialmente. Então, essa confissão circunstanciada assegura ao promotor que está propondo um acordo para uma pessoa que efetivamente praticou, muito embora não exista, claro, o reconhecimento de culpa. Ela também garante ao advogado que ele está orientando alguém a fazer o acordo que efetivamente cometeu o delito. E, por fim, também garante ao juiz que está homologando um acordo em que a pessoa, com boas razões, está confessando a prática do delito. Então, essa é uma primeira função de garantia. Um outro aspecto que me parece importante é que essa confissão, né, ela só terá sentido de ser usada em caso de descumprimento. Porque uma vez cumprido, o confessor vai extinguir a punibilidade, não vai ter processo. Né? Tá? Então, em caso de descumprimento, me parece, essa minha posição, que essa confissão poderá ser sim utilizada. Tá? Em alguns aspectos. O primeiro aspecto é que a confissão, né, muito embora já exista a justa causa, muitas vezes ela pode trazer outras fontes de prova, outros elementos de prova. Falar, não, o bem subtraído está em determinado lugar, quem estava comigo lá é a determinada pessoa, quem viu também foi determinada pessoa. Então, pode trazer novos elementos para reforçar a acusação. Né? Esse é um aspecto. Pode trazer novos elementos também, ela poderá também, essa confissão, ser usada no processo penal em dois aspectos. Né? O primeiro aspecto, né, é como elemento de contraste das testemunhas do próprio interrogatório do réu. Ou seja, depois que a gente vai para o processo, o promotor com a confissão debaixo do braço, se a testemunha falar, ele não estava aqui em casa, de jeito nenhum ele praticou esse delito. Fala, não, olha, eu tenho a confissão dele aqui na frente do investigado, na frente do seu defensor, descreveu bem os casos, como é que o senhor explica isso? Então, é utilizar, e o próprio acusado, né, na hora de ser interrogado em juízo, vai poder ser contrastado com o seu depoimento anterior. Esse contraste, ele tem função de destruir, de diminuir a credibilidade dos testemunhos, dos depoimentos. Né?
Então, é bem importante essa função de contraste, né? Inclusive, tem um precedente do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que eu cito nesse artigo, que é lá da Inglaterra, me parece que reconhece expressamente que os elementos de informação produzidos na fase pré-processual se prestam, sim, para essa função de contraste. E, por fim, ele pode ser utilizado, por exemplo, como nos termos 155, como prova corroborativa da prova que você já tem. Ou seja, o juiz vai chegar à conclusão, eu tenho prova com condenar. Mas, além disso, eu vou passar mais uma camada de prova, que é a confissão extrajudicial. Isso pode ser usado. Em nenhum momento, obviamente, essa confissão extrajudicial vai poder sustentar uma condenação. Nenhuma confissão judicial, no contraditório, ela pode sustentar uma condenação sozinha, muito menos esse elemento de informação produzido tão somente no inquérito policial, né? Então, eu acho que são essas as funções, né? E, claro, se ele confessar de forma adequada e for utilizado isso na sentença, nos termos da súmula do STJ, essa confissão, obviamente, vai se prestar como um atenuante, né? Perfeito. Aí, Cabral, o seguinte, ainda ligado à confissão, uma perguntinha aqui, que parte de uma decisão recentíssima, não sei se você viu, foi agora, do TJ São Paulo. Eu até publiquei aqui no meu perfil, no Instagram, e vi meus seguidores na maior discussão, polêmica, corrente para aqui e para ali. Quem não viu a decisão, né, tá lá no meu perfil, mas em resumo, o que ocorreu? Na etapa do inquérito, o investigado ele foi ouvido, né, prestou o depoimento, não foi advertido pelo delegado que se confessasse, abriria aqui caminho para o acordo de não persecução penal. O Ministério Público ele recebeu o inquérito, ele não teve o comportamento de buscar o investigado, de comunicar ao investigado que havia uma chance de se celebrar o acordo. Ele não tentou celebrar o acordo, ele encaminhou, à luz da justa causa que veio no inquérito, ele encaminhou denúncia, ofereceu a denúncia. E aí o juiz de primeiro grau rejeitou a denúncia, alegando que faltaria interesse de agir, condição da ação, não haveria interesse, necessidade, interesse, utilidade na ação penal, né? O IMP recorreu, interpôs o recurso do tio distrito, e o TJ São Paulo acaba de julgar o recurso, jogou pelo improvimento do recurso, dando a entender, não sei o que você acha, que a tentativa pelo MP de celebração do acordo seria sempre obrigatória, constituindo uma condição de procedibilidade para a ação penal. Não sei se seria isso e não sei se você concorda com isso. Né? O que você acha? Eu acho, com devido respeito, é difícil de falar de um caso que não atua, não conhece. Então, eu não vou falar do caso, vamos falar que, a partir da premissa que tudo que ele falou, é isso mesmo. Tá? Então, eu acho que houve erro das duas partes. Né? Primeiro, do Ministério Público. Né? Eu acho que o fato do investigado não confessar na polícia não significa que ele não caiba o acordo. O momento da confissão, inclusive nos termos da resolução, é no momento da celebração do acordo. Então, me parece que era certo, sim, ele chamar o investigado ou fundamentadamente dizer, olha, não cabe o acordo por isso, e não com base na ausência de confissão. O Ministério Público teria que ter feito isso. Né? Mas me parece que errou também o tribunal, né, e o juiz de primeiro grau, porque, primeiro, que não é condição da ação, nem condição de procedibilidade o acordo de não persecução penal. Né? O juiz né, não pode, de ofício, né, desde uma perspectiva acusatória, impor ao investigado esse dever não pode impor essa necessidade de pronunciamento ao Ministério Público. Se o investigado tinha o interesse de fazer o acordo, né, cabia o juiz receber a denúncia, cita o investigado, e ele não primeiro, agora já é réu,
né? No primeiro momento que ele tem para falar no processo, ele tem que falar o seguinte: eu quero fazer o acordo, o promotor não falou, não pediu, né? Então, eu quero que fazer o acordo. Então, ou o juiz devolve para o Ministério Público se manifestar expressamente, ou ele já fala isso com base no parágrafo 14 para fazer um pedido de revisão pelo órgão hierárquico superior. No caso do Ministério Público Estadual, o PGJ, no caso do Ministério Público da União, as câmaras de coordenação e revisão do MPU, do respectivo MPU. Tá? Então, o juiz não cabia a ele ex officio. Vai que chega lá, ele rejeita a denúncia e o investigador. Quem disse que eu quero esse acordo? E daí com que cara que vai ficar o juiz? Né? Então, cabe à parte interessada, né? Tinha que ter provocado. Então, o juiz era uma denúncia apta, preencher, havia justa causa, receba a denúncia. Né? E daí, no primeiro momento em que tinha o investigado para falar, ele poderia falar, né, eu quero o acordo. Né? Então... Perfeito, concordo, 100%. Bom, para concluir, tempo final aí, reta final, né? Assim, bem pai bola aqui, bem ping-pong mesmo. Pergunta sobre sua opinião quanto ao cabimento do acordo em alguns casos. Cabível em ação penal privada? Cabível para pessoa jurídica? Cabível na justiça militar e na justiça eleitoral? Se você conseguir responder aí em 5 minutinhos. Vamos lá, vamos responder assim. Primeiro, a ação penal privada. Mais uma vez, o habitat natural do acordo de não persecução penal não é na ação privada. Não sendo o caso, o arquivamento ou Ministério Público, o que quer dizer que é ação penal pública. Sem embargo, já prevendo o que vai acontecer, exemplo que aconteceu com a transação penal, com a suspensão condicional do processo, me parece que vai ser ampliado, até por uma questão de igualdade, né, aos casos de ação penal privada. Então, me parece que não é o lugar, não foi para isso que foi criado, mas eu acho que vai ser estendido. Né? E daí me parece que o próprio querelante vai fazer esse pedido, exemplo que me parece é a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, eu acho que vai caber. Né? Não é o habitat natural, mas vai caber. Né? Justiça militar. Hoje mesmo, o amigo Fernando Galvão, aqui, que era do Ministério Público de Minas, hoje é juiz do Tribunal Militar, eu encaminhei um artiguinho sobre o cabimento do acordo de não persecução para a justiça militar. Eu até me comprometo a postar ele no meu Instagram aqui. Ótimo. E daí, se vocês quiserem, tem as razões ali por que cabe. Né? Tem um certo debate, a gente sabe que a lei 9.099 não se aplica, mas não houve essa vedação que há para a lei 9.099, não há essa vedação para a Justiça Militar Justiça Militar Estadual da União. Então, me parece que cabe, eu tenho as razões naquele artigo que está publicado na internet. Tá? E, por fim, na justiça eleitoral, a gente sabe que o 364, o Código Eleitoral, diz que, em caso de omissão, né, do Código Eleitoral, aplica-se de forma subsidiária e supletiva o CPP. Então, me parece plenamente cabível, a exemplo do que cabe já a transação penal, suspensão condicional do processo. Então, não haverá a menos dificuldade para o crime eleitoral para o cabimento do acordo de não persecução penal. Me parece perfeitamente cabível. E para a pessoa jurídica também cabível. Né? Eu falo até no livro lá, cabe para a pessoa jurídica. A gente sabe que tem poucos ainda casos, ainda há uma regulamentação tímida ainda da responsabilidade penal da pessoa jurídica, nomeadamente para os crimes ambientais. Fernando Galvão, então, me fala parece muito que bem cabe. disso. O Fernando Galvão, que fala muito bem disso. Exatamente, né? Exatamente. Então, é uma referência aqui para a leitura. Né? O Paulo Busato, que foi meu orientador, também tem livros excelentes sobre isso. Né? Então, me parece que cabe, eu falo ali um pouco quem que vai fazer o acordo, né? Então faltou também uma disciplina nesse aspecto. Então, eu tento ali no livro, eu tento resolver esses problemas e conflitos. Às vezes tem um conflito entre o sócio e a empresa, né? Como que resolve essa situação? Às vezes a confissão da testemunha, quem vai confessar isso aqui? Então tem uma série de vicissitudes que está ali no livro, se alguém tiver interesse. Excelente, Cabral, te apertei aí, cara. Te perguntei demais, muita matéria. Você aqui falou muito e muito bem, né? Atendeu a expectativa que eu anunciei no início, superou. É sempre muito bom aqui te ouvir. Muitíssimo obrigado aqui pela disponibilidade, pela parceria,
né, por expor aqui com tanta gentileza a sua bagagem, seu conhecimento, por falar também de uma forma, claro, rápida, resumida, sobre o teor do seu livro. Quem não viu aqui no início do encontro, recomendo o manual do Acordo de Não Persecução Penal, né? Muitíssimo obrigado, foi muito enriquecedor, muito esclarecedor aqui. E eu queria fechar em 2 minutinhos. Eu sempre pergunto isso para os convidados, ainda mais esse período de pandemia, que a gente tem ficado em casa, está difícil manter o foco no trabalho, é importante cuidar da mente. E aí, pegando seu conhecimento, você poder indicar aqui, fazer dicas culturais, né? Muito Livros legal. não jurídicos, filmes, séries, fica à vontade. Eu sou meio tarado em livro jurídico e livro de filosofia, mas a gente tem que ler outras coisas, senão a gente fica, né, até para Uhum. enriquecer a nossa escrita, para aprender a escrever. Isso, Então, isso. os 2 últimos livros que eu li aqui, mais relevantes, né? Um é a La Família Wittgenstein. Tem um pouco de bibliografia, mas é uma bibliografia sobre a família do. Acho que aqui, para mim, Cabral, não sei se você me ouve, para mim aqui travou. Para mim aqui travou. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Aqui para mim travou. Eu não sei se você me ouve. Se estiver me ouvindo, fazer o seguinte. Eu vou, é só para me despedir, né? Eu vou encerrar aqui este encontro. Eu volto, tá? Só para você concluir as dicas, pode ser? Porque aqui para mim a tela travou, eu não estou ouvindo nada. Tá? Eu vou concluir e eu volto, ok?